Um ano sem Regis Moraes. Há um ano, no dia 26 de agosto de 2019, o infarto fulminante levou Regis Moraes para o nosso convívio. A prova do crime, polícia sai das favelas do Rio na pandemia, mortes violentas caem 76%. Olha só. O vernáculo e o utópico, a tensão criadora entre o vernáculo e o utópico não acabou com as experiências históricas que me refiro. Ouso pensar que nos vai acompanhar neste século, certamente fortalecida pelas alternativas que se abrem no período pós-pandemia. Dani Rodrik propõe um novo estado de bem-estar. Apesar de criticar o que chama de hiperglobalização, ele alerta que a solução não é reaplicar as políticas clássicas do estado de bem-estar, segundo Javier Leucovitz. O Conselho Nacional do Ministério Público, a prescrição e o vazio do controle. Quem vigia os vigilantes? Eu tinha esquecido de escolher meu funcionário do mês. É que eu tenho tantos bons funcionários fazendo tantas coisas maravilhosas que acabei me esquecendo de escolher só um deles. A renda básica é aprovada, mas quem vai pagar a conta é a disputa no modelo a ser adotado. Enquanto liberais defendem que a renda básica deve substituir todos os demais programas de bem-estar social, progressistas sustentam que ela deve ser complementar às políticas já existentes. O insaciável apetite dos bancos. Durante o primeiro semestre do pior ano da história de nossa economia, apenas os balanços dos 4 maiores bancos apresentam o vergonhoso resultado de 26 bilhões a título de lucros. A revolução silenciosa na política monetária dos mercados emergentes. Franco Berardi, filósofo italiano, assistiremos ao colapso final da ordem econômica global. A Amazônia já tem todas as condições de gerar uma massiva epidemia. Entrevista com o Carlos Nobre, cientista renomado com passagem por diversos órgãos de meio ambiente. Duplo furacão atinge o Golfo do México. A costa do Golfo vai receber um fenômeno meteorológico natural inédito com 2 furacões ao mesmo tempo, Marco e Laura. Estados norte-americanos do Mississippi e Louisiana preparam-se para a tempestade. É preciso repensar todo o modelo que temos de cuidados para os idosos. De acordo com José Soeiro, o Bloco irá apresentar um conjunto de propostas que visam a implementação de medidas imediatas para mitigar e conter a pandemia nos lares e a criação de um plano nacional de desinstitucionalização das pessoas idosas. Os ricos que paguem a crise. Um grupo de milionários propôs aumento de impostos para os mais ricos. Os governos dos próprios países não querem que eles paguem. Preferem manter o sistema, os offshores, as fugas, os impostos legalizados, o dumping social. Empresas e governo contra a proteção dos dados pessoais. Empresas e instituições públicas vêm promovendo uma ofensiva pesada nos últimos anos para ampliar as possibilidades de coleta e tratamento de dados, buscando normalizar e institucionalizar o vigilantismo, tanto como prática de controle político, quanto estratégia econômica de concorrência nos mercados, por Jonas Valente. Comissão Interamericana de Direitos Humanos repudia atentado contra sua autonomia e independência. A desunião das esquerdas e centro-esquerdas pode fechar o caminho da esperança. Escandalosa prioridade aos interesses partidários e identitários, e particularistas desvinculados da construção de uma alternativa democrática popular à crise do país no primeiro turno das eleições de 2020, expressa a minoridade política e moral das esquerdas brasileiras. É preciso uma iniciativa nacional no sentido de retomar o curso possível e necessário da unidade sob o risco de um grande desastre. Empresários querem acabar com a OIT, Organização Internacional do Trabalho. A ofensiva patronal se apoia na discussão de uma convenção sobre responsabilidade social empresarial. Porém, apesar de aparentar uma medida positiva, ela encerra uma armadilha que pretende cumprir em grande parte as intenções mencionadas anteriormente. O trio da calamidade, a pandemia, segundo Donald Trump, Boris Johnson e Jair Bolsonaro. Ramonei, a pandemia econômica será de uma brutalidade desconhecida. Em entrevista, o histórico diretor do Le Monde Diplomatique fala sobre o que muda e se mantém com a pandemia, sobre o impacto econômico da crise, sua geopolítica e sobre vigilância digital. O coronavírus golpeia a Espanha pela segunda vez, o que dizem os dados. Anti-quarentena internacional do ódio, um decálogo idealizado por Steve Bannon. Adriana Salvatierra, uma Bolívia soberana precisa de industrialização e democratização da riqueza.
A discriminação e o racismo se transformaram em política de Estado na Bolívia. A ex-presidente do Senado boliviano, que também renunciou ao cargo ao ser pressionada pelos militares durante o golpe de novembro de 2019, fala das conquistas do governo do MAS, dos avanços das dívidas em matéria de direitos das mulheres, dos abusos e perseguições realizados pelo governo de Janine Áñez. Notas da Bielorrússia em comparação com a Ucrânia. A tripla parada súbita da América Latina durante uma pandemia global, reforçar medidas salutares é importante e essencial para salvar vidas que até que uma vacina seja encontrada. É o único jeito de reiniciar a economia sem múltiplas desestruturações repentinas. Protesto em Wisconsin após a polícia disparar várias vezes pelas costas em homem negro. O advogado de direitos civis, Ben Crump, diz que os filhos de Jacob Blake, de 29 anos, estavam no carro em que ele tentava entrar quando a polícia disparou 7 tiros em suas costas. Renda básica universal nos Estados Unidos da América, o caso do Alasca. Graças aos dividendos do fundo permanente no estilo renda básica universal, o Alasca tem uma taxa de pobreza muito menor, diz o economista. A queda de Bannon golpeia a extrema-direita populista europeia e estadunidense, um plano Marshall para desmantelar a supremacia branca. QAnon é a última e melhor chance de Trump. A única coisa pela qual ele pode torcer pelo próprio medo, segundo Paul Krugman. Trump questiona o sistema democrático. Segundo seus críticos, o presidente está realizando 2 campanhas. Uma é a tentativa de demonizar seu rival e a outra é a sua campanha maliciosa contra a integridade do processo eleitoral. Alan Lichtman, a resposta de Trump à pandemia, condenou sua reeleição. Em meio a incêndios e pestes, inundações e tempestades, o pessoal é político, fora Trump. Então é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.